Olá pessoal, meu nome é Michel, sou professor de Geografia e de História, leciono aqui em São Paulo, mais precisamente na Zona Norte. E eu vejo muitas coisas que falam sobre Karl Marx, né? O brasileiro postam, né? Muitas coisas sobre Karl Marx, acredito eu, sem nunca não ter lido nenhum livro do Marx. Mas assim, quem foi Marx, né? Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, criador de alguns dos conceitos mais importantes para a geografia, para a história, para a antropologia, para a filosofia, para a sociologia. Alguns conceitos como, por exemplo, mais-valia, conceitos como capitalismo, conceitos como comunismo, principalmente o comunismo. Ele foi o criador do que nós conhecemos hoje como comunismo. Então ele foi um dos maiores intelectuais do planeta, né? E eu vejo diariamente bombardeando a imagem do Karl Marx. Quer dizer, o cara, todo mundo fala mal do Karl Marx sem conhecê-lo, e ele não está aqui para poder se defender, né? Então, assim, quem foi Marx? Marx, alemão, judeu, filho de um advogado e de uma dona de casa, viviam na Alemanha, eram perseguidos por serem judeus. Naquela Alemanha já havia uma perseguição. Nenhum judeu poderia ocupar um cargo público, nenhum judeu poderia ocupar um cargo importante na Alemanha. Então eles eram perseguidos, sempre foram perseguidos. E o Marx, quando entra para a militância política, principalmente quando ele desenvolve o seu manifesto do Partido Comunista, quando ele escreveu o Capital, falando sobre o capitalismo, né, ele é muito perseguido. Ele casa, tem 4 filhos, passa por uma situação de miséria, porque não consegue trabalho, vive migrando de cidade em cidade, de estado em estado, porque é perseguido pela polícia, é perseguido pelo Kaiser, pelo rei, né, da Prússia, dos estados alemães, que ainda não estavam unificados. Ele é muito perseguido, não consegue arrumar trabalho, consequentemente não consegue sustentar sua família. Muitos filhos dele morrem até de fome na missão, né? Ele é ajudado pelo Engels, ele fica exilado na Inglaterra, e a Inglaterra o persegue, ele vai para a França o persegue, ele volta para a Alemanha e fica nessa rotina, né? Ele abre um jornal, começa a trabalhar como jornalista, o jornal é fechado, então há uma grande perseguição. Perseguição por quê? Porque é uma perseguição contra uma pessoa que estava falando mal, uma pessoa que estava criticando, de certa forma, o capitalismo da época, né? O capitalismo da época, o capitalismo hoje ele é mais humano, mas o capitalismo da época, as crianças, as mulheres, né, os idosos, trabalhavam 14, 16 horas por dia, sem descanso, em situações completamente desumanas, um trabalho insalubre, né? E ele falava sobre isso, que era preciso humanizar o capitalismo, que era preciso criar uma outra forma de desenvolver o capitalismo, não aquele capitalismo voraz. E ele faz todo um estudo do panorama econômico desde quando surgiu o homem, né? Os primeiros homens, as pessoas, entre aspas, colocam como homem das cavernas. Na concepção de Marx era o homem primitivo, em que esse homem vivia em contínua harmonia. Havia um trabalho coletivo, todos trabalhavam e todos consumiam, todos eram donos de tudo. Que ele deu nome a isso de comunismo primitivo. Não havia maldade, não havia propriedade privada, todos viviam, né, no coletivamente. E ele viu que assim a sociedade vai se desenvolvendo e há, consequentemente, a necessidade de se criar novas formas de organização social, novas formas de desenvolver a economia. E há então, na concepção dele, o modo de produção não mais primitivo, mas um modo de produção escravista, que é quando o Império Romano, a Grécia, né, começa a escravizar os homens, começa a escravizar as pessoas. Então a forma de organização econômica, de desenvolvimento econômico do escravismo, baseava no trabalho escravo, e que o dono era dono do escravo e o escravo fazia tudo para o dono. Depois do escravismo, passou para uma nova forma de organização, que é o servil, né? Ou forma de organização política econômica do feudalismo, feudal. Existia o senhor feudal, o dono da terra, e ele doava a terra para os servos, e o servo trabalhava, né? Tinha 2, 3 dias que o servo trabalhava na terra do senhor feudal, e tudo que o servo produzia, ele dividia com o senhor feudal, né?
Então foi uma nova forma de organização. Depois dessa nova forma de organização, não estava mais atendendo à necessidade da população, transformou-se na forma de organização, no modo de produção capitalista. Começou com o capitalismo comercial. O capitalismo comercial, isso tudo Marx estudando. E a gente conhece isso porque foi ele quem escreveu. Então nós conhecemos essa história porque ele pesquisou a fundo, né? E trouxe para a gente esse tipo de conhecimento. Então depois do feudalismo veio o capitalismo comercial. E o capitalismo comercial deu lugar ao capitalismo industrial, que era a época que eles estavam vivendo ali, né? Da segunda revolução industrial já, o início da segunda revolução industrial, onde o trabalho estava se desenvolvendo bastante. E ele vem falar sobre isso. Ele vem falar que é o seguinte, ele também quis impor, ele quis, de certa forma, criar uma nova forma de organização para o desenvolvimento da sociedade. Não mais pautado naquele capitalismo exploratório que era no início ou em meados do século XIX, aquele capitalismo exploratório, aquele capitalismo voraz, onde as pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento, elas eram açoitadas, elas apanhavam, as crianças apanhavam, as senhoras, os velhos apanhavam, os trabalhadores apanhavam dos seus donos. Então ele vem falar sobre isso, né? De que cada período tem um desenvolvimento do modo de produção. Um modo de produção sobrepõe ao outro. E na concepção dele, iria chegar um momento que o capitalismo ia de certa forma, dar lugar ao que ele chama de comunismo. Para analisar, que você olha a Europa. A Europa vive como hoje, nos dias atuais? A Europa, nos dias atuais, vive num modelo de colaboração entre os estados. Todo mundo mora onde quiser, não precisa de passaporte. Há uma livre circulação de mercadorias, há uma livre circulação de capital. Todos há uma grande colaboração. São 27 países, todos trabalhando em regime de colaboração, um colabora com o outro. Isso é o que, se não for o princípio de um comunismo, né? É o prenúncio do princípio do comunismo. Então é necessário a gente entender isso, né? Quem era o Marx e qual era o contexto que ele vivia no momento que ele escreve o Capital, que ele escreve o Manifesto do Partido Comunista. Tranquilo? Valeu!